cuidado. Mas vamos lá. Eu parei, então, era regime de bens, né? Efeitos do casamento, era, então? Isso, então, mas é dentro do efeitos do casamento, né? Isso, efeitos do casamento. Eu coloquei aqui efeitos do casamento. Deixa eu só deixar assim, porque fazer uma retrospectiva aqui rapidamente, né? Falei dos efeitos sociais, falei dos efeitos pessoais, né? Pessoais e efeitos patrimoniais. Parei aqui, ó, patrimoniais, né? Efeitos patrimoniais, que diz respeito ao quê? Ao regime de bens, tá? Diz respeito ao regime de bens, ó. Efeitos patrimoniais diz respeito ao regime de bens. E lá dentro do regime de bens, lembra que eu mencionei para vocês? Regime de bens, nós temos lá 3 princípios, né? O primeiro princípio é o princípio dos pactos antinupciais. Inclusive, eu deixei para você, eu mostrei um modelo, né, de pacto antinupcial, para fazer aquela parte de não concorrência, bem bacana para fazer, né? E depois, princípio da mutabilidade do regime adotado. Também falei, né? Eu mostrei a petição, cheguei a mostrar? Da alteração? Acho que não deu tempo, né? Porque aqui o curso, como é mais curto, eu tento passar toda a matéria de família, toda. Mas tem coisas que não dá para aprofundar, né? Por causa do tempo, que na verdade é um módulo só de família aqui, sucessões, né? Não é uma pós de família e sucessões. Então tem coisas que não dá para aprofundar tanto. Eu tento passar toda a matéria para vocês terem uma noção boa de família e sucessões. Mas aprofundar mesmo fica mais difícil. Por isso que vocês vão ser especialistas em civil e processo civil, né? Então, mais ou menos, um pouco de tudo, né? Da parte civil e processo civil, tá? Então, só família mesmo. Não. Na verdade é assim. E tem lá, os modelos que eu trabalhei, que eu mostrei aqui, se quiserem entrar lá na pós online, tá? Aí você entra na pós online e consegue pegar, tá? De família ali. Tem todos os modelos. Mas eu vou ver se eu peço para ela, pelo menos os... Tem tudo lá. Tudo lá. Lá tem material mais do que eu daria aqui. Na verdade tem tudo lá, tudo após, tá? É mais fácil, é mais rápido, né? Até eu pegar e pedir para a menina selecionar e mandar para cá, ela tem que selecionar tudo e colocar. Já está lá, tá? Então, mutabilidade do regime adotado. O outro seria o princípio da variedade do regime de bens. Eu parei aqui, ó, variedade, né, do regime de bens. Princípio da variedade do regime de bens, que na verdade nós temos 4 regimes, né? Variedade do regime de bens significa que não há só um regime, existem 4 regimes. E eu parei no primeiro, que o primeiro é o mais importante, é o regime da comunhão parcial de bens, tá? Então, rapidamente relembrando, porque eu falei nos bens que não se comunicam, né? Então, só falando rapidamente dos bens que se comunicam, que eu falei tudo, né? Tinha falado, item por item, bens que se comunicam, né? Da comunhão parcial, tá? É isso, né? Ou não? Da comunhão parcial, né? Segunda colega foi os bens que não se comunicam, que ela falou que eu parei. Que eu iria falar dos bens que não se comunicam. Então vamos lá, vamos rapidinho aqui, ó, porque é pouquinhos itens, né, bem pouco, e aí a gente já começa realmente a matéria nova. Então, comunhão parcial de bens, a partir da Lei 6.515/77, Lei 6.515/77, passou a ser o regime legal, ou seja, antes da Lei 6.515/77, o regime legal era da comunhão de bens, que é aquela que comunicava tudo, né? Para você ver por que era assim. E agora mudou para comunhão parcial. Porque antigamente era até que a morte o separe mesmo, né? Só ocorria a dissolução da sociedade conjugal com a morte, porque nem permitia o divórcio, né? Nem era possível, só com a lei de 77 que passou a ter o divórcio. Aí começou a ser comunhão parcial porque muitas vezes era injusto, né? Divorciar e já ter direito à metade, a tudo, né? E muitas vezes ficou 1 ano casado, 2 anos, né, casados, porque era possível fazer a separação judicial após 2 anos de casado só, consensual, e depois virou 1 ano de casado, consensual, e depois, para converter em divórcio, mais 1 ano separado judicialmente. Ou 2 anos separado de fato, era assim, tá? Então, poderia ficar esse tempo aí
casado. Então acharam que realmente seria injusto, por causa de 2 anos, ter direito à metade de tudo, né? Aí ficou comunhão parcial. Só foi adquirido na constância do casamento a título oneroso. Entendo eu que daqui a pouco vai ser separação total de bens. Porque os casamentos não têm durado muito. É 1 mês, 6 meses tem durado, né? E tem gente ainda que compra um imóvel financiado em 30 anos. É muito otimismo mesmo, né? Que vai dar certo o seu casamento, né? 30 anos financiado, pelo amor de Deus. Aí fica encrenca, separa em 1 mês. Separa em 1 mês e aí depois a pessoa fica com 29 anos e 11 meses de dívida. É melhor alugar, aluga o imóvel e ver se vai dar certo, né? Porque se não deu, entrega o imóvel, devolveu, acabou, né? Agora, fica... Financiar é fogo. É muito tempo, né? Tem que ser muito otimista. Antigamente, tudo bem. Hoje é difícil. Hoje a gente sabe disso, né? Hoje é muito complicado, muito difícil a situação aí. Tanto é verdade que a maioria quer casar na separação total de bens, mas não tem coragem de falar para o outro que quer casar na separação total. Aí vamos casar, fica toda feliz. Ele vai casar comigo. Estou feliz, feliz. Vamos escolher o regime? Escolher o regime. Qual? Intimida ainda o outro, né? Qual? É o legal, né? Não era, na verdade, é separação total, né? É o legal. Total. Nem fala de total, né? Fica, o quê? Não me ama, não? Não me ama? O que tem a ver o dinheiro com amor? Fala pra mim. Amor é amor, dinheiro é dinheiro. Mas a maioria confunde amor com dinheiro. Se é separação total, não é porque não ama mais. É porque não confundiu o patrimônio, só isso. Não é? Mas a pessoa já fala que não ama mais, só porque está casando a separação total. Então eu acho que vai chegar um momento, que está mudando, tá vendo? Vai chegar um momento que a separação total vai ser o regime legal. Regime legal vai ser. Você não precisa falar nada e vai casar na separação total de bens. Se você quiser casar de forma diversa, vai ter que fazer pacto antinupcial. Hoje não, hoje ainda é contrário. Hoje, para você ainda casar na separação total, precisa fazer pacto antinupcial, né? Mas acho que vai ser um regime legal. Você vai chegar no cartório, pronto. Separação total já. Não falou nada, separação total. Por quê? Porque não está durando muitos casamentos, né? Veio da comunhão de bens total, depois veio da parcial, agora separação total. Acho que uma hora vai chegar, sim, esse momento, tá? Mas vamos lá, falando da comunhão parcial ainda. Depois de 77, começou a ser comunhão parcial, e se é parcial, significa que alguns se comunicam, outros não se comunicam, tá? O primeiro, os bens que se comunicam, um reprise, os bens que se comunicam, por isso que eu vou falar um pouquinho mais rápido, tá? Comunhão parcial de bens, os bens que se comunicam, primeiro, os adquiridos na constância da união e a título oneroso. Essa é a regra, né? Eu comprei um imóvel na constância do casamento, metade era minha esposa, né? Ela comprou um imóvel na constância, metade é meu. Então não importa se vai colocar o nome de um ou de outro, basta falar que é casado. Se eu comprei na constância a título oneroso, é meio a meio, metade, né? Existem algumas exceções que nós vamos ver na matéria nova que não se comunicam, mesmo comprar na constância. Mas a regra é essa, comprou na constância, mesmo em nome somente de um, é meia, meia, é metade. Aqui o esforço comum da comunhão, no regime da comunhão parcial, ele é presumido. O esforço comum é presumido. Significa que se o homem é dolar ou a mulher é dolar, não importa, é meio a meio, porque há um esforço comum presumido, tá? Lógico, tem alguns tiveram um julgado, né? Na verdade não é julgado, um julgado só, que teve uma exceção aí, falando que teria que comprovar o esforço comum na comunhão parcial. Aí é um absurdo, né? Aí que regime de bens é esse? Por isso que eu estou falando, vai ter que mudar para separação total. Muda para separação total e acabou. Né? Que a maioria não quer que se confunde, mas não tem coragem de falar para o outro que quer casar na separação total de bens. Mas houve uma exceção aí, um julgado só, mas aí tem que verificar caso concreto mesmo, né? Às vezes o caso concreto dava razão para esforço comum, porque às vezes era injusto dividir meio a meio com a pessoa. Então tem que ver realmente o caso concreto com o que foi. Mas é um julgado só, né, que falou que o esforço comum não era presumido e tinha que ser comprovado. Aí não tem que ter regime de bens, né? Se é dessa forma, não teria que ter regime de bens aí. Bom, a comunhão parcial de bens mais um, que se comunicam os adquiridos por fato eventual com ou sem concurso de trabalho, né, que eu até brinquei, loteria, Mega Sena, Telecena, Big Brother, Casos Artistas Ídolos, Fama, High School Music, A Fazenda. Né?
sem concurso de trabalho. Loteria. Eu fui até a lotérica, comprei um bilhete e estava premiado. Metade é minha esposa. Né? Ah, mas fui eu que sonhei com os números, por que ela tem direito à metade? Se eu que sonhei com os números. Eu que sonhei com a cobra, eu que sonhei com a sogra, a cobra, né? Sonhou com a sogra, joga na cobra, né? Que ganha. Aí eu que ganhei, eu que sonhei. Por que eu tenho que dar metade para minha esposa? Metade é dela, não tem jeito. Porque está escrito aí no código, tá? Comunhão parcial, adquiridos por fato eventual, que é sorte, né? Sem concurso de trabalho se comunicam, que é loteria, tá? E com concurso de trabalho. Por isso que eu citei os realities todos, os reality shows aí todos. Big Brother, por exemplo, estão na época do Big Brother, né? Época do Big Brother, todo mundo quer assistir, não sei o que lá, né? Vou te falar, viu? Mas existe porque muita gente assiste, né? E que dá dinheiro isso aí, né? Dá muito dinheiro. Mas o Big Brother, assim, é um fato eventual, não é? Com concurso de trabalho. Porque nem sempre você consegue chegar até o Big Brother, se você quiser ir um dia, né? Não consegue. Mas se conseguiu, é sorte. Portanto, é um fato eventual e é com concurso de trabalho. Por que é com concurso de trabalho? Porque tem lá uma novelinha, né? Tem que seguir um roteirinho, você precisa seguir um roteiro, precisa estar lá confinado, precisa estar na piscina, nadando, tem que nadar na piscina, né? Tem que também participar das festinhas, tem que beber todos, tá? Tem que ficar debaixo do edredom. É um trabalho, né? É um trabalho. Não é um trabalho ruim, mas é um trabalho, tá? Precisa estar lá. Portanto, não é sem concurso igual a loteria, que é muito mais fácil, né? Ganhei e acabou. Lá não. Lá precisa trabalhar e se quiser ganhar o prêmio máximo, tem que jogar. Então, isso é um trabalho, portanto, é com concurso de trabalho. Meio a meio também. Se a pessoa tiver casada ou vive em união estável, que está lá, na hora que sair com os prêmios, metade é daquele que está lá fora, tá? Aguardando de braços abertos, né? A pessoa, né? Se ganhou o prêmio, vai estar. Se ganhou o prêmio, vai estar de braços abertos. Se não ganhou, pode ser que não, porque deve ter traído lá dentro, né? Porque sempre eles traem, né? O que está aqui dentro, aqui fora, trai com quem está lá dentro, né? Dizem que a pessoa fica muito sozinha, né? Fica carente, aí tem que trair lá, né? Bom, comunhão parcial de um mais um, então, que se comunicam. Os adquiridos na constância, título oneroso, né? Outro, fato eventual com ou sem concurso de trabalho. Outro, juros, frutos, benfeitorias e acessões. Os juros, os frutos, as benfeitorias e as acessões. Mesmo na constância do casamento e sobre os bens particulares. Mesmo sobre os bens particulares, tá? Então, frutos, juros, benfeitorias e acessões. Mesmo nos bens particulares. Por exemplo, os juros. Eu tenho R$1 milhão e apliquei antes de casar. R$1 milhão é meu, não é? Se eu apliquei antes de casar, esse R$1 milhão é meu. Mas os juros recebidos na constância é meio a meio. Os juros recebidos na constância é meio a meio. Metade é meu, tá? Metade da minha esposa. Os juros. Veja que são os juros, não é a correção monetária, hein? Porque os juros que é um plus, tá? A correção monetária é uma mera valorização do dinheiro, mera atualização do dinheiro. A correção monetária. Isso é importante? Acho que eu contei aqui. Eu tive um processo que a pessoa casou na década de 78, acho que 79, né? E durou até na década de 2010. Né? Mais ou menos 2010. Tinha dinheiro na conta. Mas era antes também e depois. Mas tinha antes também. Portanto, os juros é que se comunica, eu coloquei. A correção não. Porque tem uma época que a era Sarney, quem se lembra da era Sarney, década de 80, a correção monetária era 100% quase. 90%, 80%. Ela duplicava o dinheiro de um mês para o outro. Né? Teve uma época que duplicava, na verdade, de um dia para o outro. Né? De um dia para o outro. Mas, nessa época do Sarney, duplicava em um mês. Só que os juros era 0,5%. Os juros era meio. A correção era 100%. Então, eu tenho que pedir fazer perícia. Tem que pedir perícia. Porque senão vai dobrar o dinheiro e eu estou dando metade de uma correção monetária que não é devido. O que é devido é somente os juros. Tem que tomar cuidado, que as pessoas não sabem disto e acabam não pedindo para a perícia verificar o que é correção, o que é juros, pô. O que é juros? Isso aqui que ganhou de juros. É só aí que tem direito à metade, só. O restante não. O restante é mera atualização do dinheiro, que é correção monetária. Então, dependendo da situação, a correção é maior do que os juros, tá?
É que hoje a correção está menor que os juros, né? Está meio a meio já, né? Nem os juros também tá dando tanto assim por causa da questão da tabela Selic que está baixando, né? Então hoje é ligado os juros aí da poupança, principalmente é ligado à tabela Selic, e cada vez mais baixa também é os juros da poupança, por exemplo, né? Da cadeia de poupança. Bom, mais um, que eu falei, juros, mais um. O outro seria os frutos, que seriam os frutos civis, por exemplo. Os aluguéis. Eu tenho uma casa, antes de casar, esta casa é minha, não se comunica com a minha esposa. Essa casa é minha, não se comunica com a minha esposa. Não é? Mas eu aluguei essa casa, estou recebendo aluguéis. Os aluguéis percebidos na constância do casamento é meio a meio. Metade é dela. É claro que na prática, se eu comprovar que eu gastei esse dinheiro com a mantença da família, é outra situação. Aí realmente não provou que teve frutos, porque na verdade gastou com a mantença da família. Agora, se eu juntei esse dinheiro, é meio a meio. Se eu juntei esse dinheiro, é metade para cada um, tá? Meio a meio. Mesmo sendo meu imóvel, hein? Os frutos civis é que se comunicam. Não seria o imóvel que era meu antes de casar, tá? Mas um pouco a gente pede também os aluguéis, hein? Tem gente que tem muito imóvel de aluguel, hein? Né? E casou antes, e esses imóveis eram tudo antes. Mas os aluguéis recebidos é meio a meio. É muita gente que também não pede numa ação de partilha de bens, num divórcio ou numa separação. Tá? Mais uma situação importante, que é os juros, benfeitorias. As benfeitorias também se comunicam mesmo efetivadas num bem particular. Eu tenho um imóvel antes do casamento. Esse imóvel é meu, não se comunica com a minha esposa. Mas eu construí uma piscina na constância do casamento. Esta piscina custou $1 milhão. Vinha até o Phelps, vinha junto, né? Porque para custar $1 milhão, daí o nadador tem que vir junto também, né? $1 milhão. Essa piscina, a casa é minha, mas a piscina, se ela provar que eu construí na constância, metade é dela, metade é da minha esposa. Aí eu falo, leva nas costas, porque leva nas costas, quero ver, levar. Mas tem direito ao quê? A indenização. Vai ter que fazer uma avaliação, e esta avaliação vai mostrar quanto vale a piscina, e metade dá para ela. Veja que ela não consegue pegar o meu imóvel, porque o imóvel é meu. Mas eu vou ter que dar a metade de uma indenização da piscina, tá? Por indenização da piscina. Oi. A casa é sua, os aluguéis na constância do relacionamento, se forem guardados, vai dividir, mas e nessa fase do saiu de casa, tem os aluguéis recebendo, mas ainda não saiu de fora. Tá? Aí, não, aí é fogo, aí não está na lei, entendeu? Aí assim, aí não tem como, você está falando separado de fato, né? Você está falando separado de fato, porque assim, é um problema isso aí, porque não tem como... É o juiz que vai decidir, vai pegar algum julgado daqui e ali, é a convicção do juiz, né? Porque ela está falando assim, separação de fato, né? Ocorreu o pedido de divórcio, porém o divórcio ainda não saiu, e os aluguéis está recebendo. Durante esse período do divórcio que foi proposto esse divórcio, mas não ocorreu ainda a homologação, ou não ocorreu ainda a sentença, se comunica ou não. E agora? É um problema. É um problemão mesmo. Há juiz que vai entender que se houver a separação de fato, já não tem mais. Acabou. Se está separado de fato, para que não vai ter mais direito. Já está comprovado a partir do pedido. Mas tem juiz que vai falar o seguinte: só ocorre o divórcio com a sentença. Tanto é verdade, ó, que aí tem um julgado favorável do STJ, mas isso foi também, o ano passado, que quando você pede a separação ou o divórcio e a partilha dos bens, por exemplo, partilha dos bens, e a mulher, por exemplo, está morando no imóvel que é seu. No imóvel, dos dois. A mulher está morando lá. E eu falo o seguinte, ela está morando, é minha ex-mulher, eu entrei com partilha, estou pedindo a metade. Então a outra metade ela tem que pagar aluguel. Né? Ou se é meu imóvel, se é meu imóvel, ela tem que pagar integral também. Né? Se é meu. Só que se ela estiver discutindo este imóvel na partilha, a maioria entende o seguinte, que eu só posso cobrar aluguel após o trânsito julgado da partilha. A maioria entende assim.
Só que saiu um julgado recente, não, ano passado, um precedente importante, que fala que o seguinte, você pode entrar com ação de cobrança de aluguel, de fixação e cobrança de aluguel, a partir do momento que você entrou já com pedido de partilha dos bens. Por que isso? Porque, nesse caso concreto, estava nítida que era meio a meio, mas a pessoa estava só procrastinando com os recursos para não pagar aluguel. Porque só iria ter direito ao aluguel após o trânsito julgado. Então, acho que o juiz viu a má-fé e falou assim, não, vai ter que ser a partir do momento que entrou com pedido de partilha de bens. Mas não é sempre assim. Né? Não é sempre assim, porque às vezes, nesse caso foi justo, mas tem casos que não é justo, às vezes está discutindo mesmo. Se é ou não é. E agora, será que é? Será que não é? Às vezes está uma dúvida, né? Mas é complicado, isso é muito... É de caso para caso, o que ela está perguntando aí, não está na lei, não dá para responder de forma objetiva. Depende do caso a caso. Né? Aquele caso concreto a gente vai estudar e vai analisar e vai ver se realmente é possível ou não. Tem casos que não tem jeito, você tem que olhar o caso. Não adianta às vezes só imaginar o que está acontecendo. Né? Aí depende de tese de cada um. Bom, mais um que não se comunica, as benfeitorias, eu falei, a cessão, né? A cessão, lembra, a cessão acréscimo da propriedade imóvel, nós temos tanto a cessão artificial como a cessão natural. Lembra da cessão natural? Aquela matéria gostosa, dinâmica, que vocês gostavam muito, lembra, da faculdade? Terceiro, aluvião, avulsão, alve, abandonado, formação de ilhas, né? Aluvião, sabe aluvião? Avulsão, força natural, violenta, veloz, repentina, onde destaca-se uma porção de terras de um terreno para o outro, lá, né? Passa um furacão, joga tudo para lá, né? É verdade, passa um Katrina, passa um Catarina, passa... Você viu que furacão só tem nome de mulher, né? Sabe por quê, né? Porque onde passa, arrasta tudo. Leva a carteira do marido, carro do marido, automóvel, tudo. Casa do marido, tudo. Né? Passou... Bom, é que já tem alguns, né? Já tem alguns já mudando, né? Já estão colocando os nomes meio não, de homem, né? meio, né? Não, mas de homem, né? Estão colocando agora. Agora estão colocando. Achei até para quebrar essa questão que só das mulheres, né? Porque assim. Bom, mas comunhão parcial de bens, mais uma situação importante na comunhão parcial de bens. A cessão artificial, que é mais importante. É natural? É lógico que a natural também é importante, mas é fácil. Se formou uma ilha no seu terreno, no seu imóvel, é lógico que você vai ter direito à metade desta ilha também. Né? Mas a artificial que ocorre mais dentro dos nossos processos. A artificial seria, por exemplo, as construções. Eu tenho um terreno antes de casar. Esse terreno é meu. Não se comunica com a minha esposa. Tá? Esse terreno é meu, não se comunica com a minha esposa. Mas eu construí uma casa na constância do casamento. Eu construí um prédio na constância do casamento. Esta casa, esse prédio é metade da minha esposa. Se ela provar que realmente eu construí na constância, metade é dela. Ela não pode conseguir, ela não vai conseguir entrar na metade do meu imóvel. Mas eu vou ter que indenizá-la na construção, entendeu? Porque o imóvel é meu, não tem como ela colocar o nome dela lá, é meu. Mas, se eu construir na constância, ela pode pedir o quê? Uma perícia e verificar quanto que vale esse prédio, esta casa que foi construída. Metade eu tenho que indenizá-la, tá? Metade. Então, a seção artificial, que seria as construções. Ah, professor, mas eu construí um terreno da minha sogra. Aí é burrice, É colocar dinheiro bom em coisa ruim. Né? A sogra fala, ai meu genro querido, eu tenho um terreninho aqui do lado da minha casa, constrói aqui. É seu, é meu, então passa a escritura para mim, se é meu, passa a escritura. Né? Separa dela, da filha dela, que você vai ver o que vai acontecer com você. Não tem dinheiro pra nada. Né? E outra, uma péssima localização, né? Do lado do terreno da sogra. Bom, aí é um problema, né? Porque a pessoa construiu tudo lá. Se ela não tiver... primeiro que o STJ está entendendo o seguinte, até publiquei uma vez no Facebook que saiu, recém, mas é sempre assim os julgados, tá? Isso é um julgado faz uns 6 meses, mais ou menos 1 ano. E saiu assim que casa construída no terreno da sogra não tem direito à ameação. Não tem direito à ameação. Por quê? Porque a sogra não é parte. A sogra não é parte. Né? É uma má influência só. Não é parte. A sogra não é parte. A sogra é o quê?
vai ter que ter direito a só vai ter direito a uma indenização contra ela. Vai ter que entrar com uma ação contra a sogra e provar que você contribuiu mesmo e ter direito a metade ainda, porque a sua esposa é filha dela, ela provavelmente vai falar assim, não, mas metade é meu então, né, da indenização. Então teria que entrar com uma indenizatória contra a sogra, hein? Então não é uma boa, né? Fazer essa situação aí, é ruim. E outra, se morre a sogra. Tudo dos cunhados. Porque daí vem sucessão. E aí precisa brigar. Que a sua parte é maior, porque você construiu. É um problema, né? É um problema. É. É uma beleza, sim. Vai ter inventário aí? Mas é complicado, porque o inventário vai ter que ter, né? Vai ter jeito. Mas se ela é nora, construiu, vai ter que pedir indenização, não vai ter jeito. Ou abre um acordo com os cunhados, fala, pô, você sabe que quem construiu foi, né? Ou cada um fica faz o inventário direitinho, vai tudo para os filhos, né? Vai tudo para os filhos, e aí depois deixa o imóvel, faz um contratinho particular, porque não dá, às vezes, para fazer o que você quer. Se tem um terreno e tem 5 famílias morando lá dentro do terreno e cada um já fez uma casa, como você não consegue fazer divisão? Não dá para dividir, né? Tem como. Então vai ter que fazer o inventário e fazer, às vezes, contrato particular, que cada um ficou com uma casa e morando lá. Alguma coisa assim. Só para ter um documento, né? Senão, ou indeniza o valor que ela construiu lá. Oi. Professor, como fica no caso assim, o casal comprou um imóvel, colocou só no nome dele, esse imóvel, só que esse imóvel vai ser pago em 25 anos, e aí eles se separam. Então, isso que eu falei, é muito otimismo mesmo a pessoa comprar em 25 anos financiado o imóvel. Que vai ficar, então, é muito otimismo que vai ficar 25 anos, né? Então, aí é o problema. Isso que eu falei, ó. Você vai casar, compra um imóvel financiado 30 anos, é muito otimismo que você vai ficar até a morte com a pessoa. Tá? Porque 30, ó, igual ela falou, 25 anos, comprou, colocou só no nome dele. Não importa se comprou na constância do casamento, é meio a meio, é dos dois. Não, mas espera aí, é dos dois. É dos dois, ó. Você comprou na constância, não é meio a meio? Não é meio a meio? Se tivesse pago, não seria dos dois? Se não pagou, de quem? É dos dois. É ônus e bônus, é ônus e bônus. Ônus para a pessoa que ficou endividada, né? E ônus e bônus para os dois. Se tivesse pago, não seria bônus? Os dois seriam direito à metade? Ônus. Se não pagou, é dívida dos dois, meio a meio. Aí, professor, a pessoa que está com o imóvel no nome fala, não, pode deixar o imóvel que eu assumo a dívida daqui para frente, não tem problema. Como que fica a indenização dessa parte que a outra parte já ajudou a pagar? Pagou 2 anos. Não, então, é tudo proporcional, é fácil. Peraí, ó, é fácil. Porque, na verdade, o imóvel, nesses 2 míseros anos, perto da imensidão de parcelas, eles basicamente não pagaram nada do imóvel. Se devolver metade do valor das parcelas para o cônjuge que não vai ficar com o imóvel, está pagando de verdade. E o outro que vai pagar as parcelas não Bom, aí é acordo, entendeu? Aí cada um faz um acordo. Mas é difícil. Ó, isso que eu falo é caso a caso. É difícil. Se for litígio é uma coisa, se for acordo é outra. Acordo que você tem gente que vai falar assim, paguei 2 anos, você vai me dar alguma coisa? Porque eu vou continuar pagando, eu vou ficar com o imóvel. Você vai me dar alguma coisa dos 2 anos que eu paguei? Aí vai ser um acordo. Agora, se for no litígio, você vai ter que verificar quanto foi que pagou e verificar qual que é a porcentagem no valor do imóvel. E essa porcentagem é meio a meio. É metade. É sempre assim proporcional. Eu fiz um acordo bem interessante nessa questão, que o casal tinha uma filha, então qual foi o acordo? O marido assumiu todas as parcelas do imóvel, passaria tudo isso homologado pelo juiz. Após o pagamento do imóvel de quitação, passaria para o nome da filha com
Ah, bom para ela, né? Foi, né? Foi um acordo ótimo, mas para ela. É. Você vai ter um usufruto, É. porque a menina é menor de idade. É, então, esse usufruto que é o problema. Exato. Mas Esse usufruto. ele que É. Porque daí ela tá com outro homem lá dentro e não pode fazer nada. Agora, uma pergunta. Sobre a comunhão parcial de bens, tá? Em relação ao casal, você tem um dos beneficiário num testamento. O que acontece com esses bens? Por exemplo, a mulher tem, alguém deixa o testamento, bens e testamento somente para a esposa. Como é que ficaria essa comunicação com o outro cônjuge? Não, mas peraí, morreu já a pessoa e passou para ela por testamento? Sim. Já passou? Já. O que é? Regime da comunhão parcial? Não, não tem direito, o outro não tem direito. Não. Eu vou mostrar que é herança isso aí. Isso é direito à herança. Aí é incomunicável. Aí é a próxima, tá? Que é incomunicável. É. Aí é a próxima. Então, comunhão parcial de bens, bens que se comunicam, o último então foi a acessão, certo? Agora, bens que não se comunicam, bens que não se comunicam. Agora é matéria nova, né? Bens que não se comunicam, hein? Ou seja, os bens que não se comunicam, a primeira, a mais importante e a regra, né? A regra dos bens que não se comunicam. Os adquiridos anteriormente ao casamento, à união estável, à união afetiva agora, né? Os bens adquiridos antes da união. Os adquiridos antes da união não se comunicam, né? Esses não se comunicam. É lógico que também é o inverso, igual ela falou, é o inverso. Se pagou as parcelas na constância, é diferente também. Entendeu? É tudo proporcional. Por exemplo, eu tive um caso assim, união estável, era casamento, estavam divorciando, eu falei assim, mas esse imóvel aqui não vai entrar? Ela falou, não, esse imóvel ele comprou antes, é só dele, era uma cobertura, só dele. Eu falei, mas comprou antes quando? Um mês antes. Um mês antes. Eu falei assim para ela, mas ele pagou à vista? Não, ele financiou. Ele deu 200 mil reais, que era, acho que ele trocou um carro lá, deu 200 mil reais, que era um carro, valia 200 mil reais, e o apartamento valia 2 milhões. Né? Ou seja, era uma compra de 2 milhões. Ele deu 200 de entrada e o restante ele financiou. Ou seja, eu fiz o cálculo. 200 mil, 2 milhões, 10%. 10% é dele. Os outros 90% pagou na constância. Portanto, é meio a meio. 90% dividido por 2, 45% é seu. Pedi. Queria morrer, o cara queria morrer. Porque já estava contando que era dele. E ela também, que estava contando que era dele já. Falei, não, mas é seu direito, você tem que ter. Nossa, o cara ficou louco. Queria me matar. Né? Aí o advogado morre e não sabe por quê. Né? E aí, eu pleiteei. Nossa. Aí ele fez o acordo. Fez acordo. Ele me deu outro mais um imóvel para ela. Porque ele queria ficar com aquele. Então, em troca, ele acabou dando outro. Mas ter direito tinha. Tá? Então, você vê, nem a pessoa, a parte, sabia que teria direito. Ele ia sair numa vantagem enorme. Né? Porque, por desconhecimento. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. O advogado tem que olhar se tem direito ou não. Porque se você não argumentar, lá na frente vai parecer que você estava com ele e com o outro. Né? Às vezes você era ignorância sua, que você não sabia também. Mas a outra parte vai falar, deve estar junto, hein? Você deve ter levado dinheiro antes. Pior ainda fica, né? Mais do que a ignorância, fica pior ainda, porque vai pensar que você foi comprar pelo outro ainda. Tá? Então tem que tomar cuidado de olhar bem direitinho aí, se tem direito ou não, hein? Aqui nos regimes de bens. É muito detalhe, por isso que eu falo para vocês, o certo é ser especialista, né? Especializar mesmo numa área, senão é muita coisa para você saber. Senão você acaba tendo, às vezes, algum desconforto de errar. Né? E não tem jeito, erra mesmo. Né? Porque é muita coisa. O direito é muito grande, é muito amplo. Não dá como saber tudo. Agora, se você é um especialista em família, pode errar? Lógico, pode. Né? Errar é humano. Mas é muito mais difícil. É mais difícil, hein? Mas você sabe toda a matéria aqui. Mais difícil. Bom, mais um que não se comunica então. Bens que não se comunicam, mais um. Os adquiridos por herança, doação e subrogados. Ó. Herança, doação e subrogados. Os adquiridos por herança, doação e subrogados.
Essa é que ela falou, do testamento, né? Alguém deixou um testamento para a mulher. A pessoa morreu, o imóvel foi para ela, o testamento foi para ela. O marido dela tem direito? Não, porque é herança. A herança, doação e suborrogados, mesmo adquiridos na constância do casamento, não se comunicam. Por que herança não se comunica? Eu recebi a herança do meu pai. Sou casado na comunhão parcial, metade é da minha esposa? Não. Por que não, se veio na constância? Porque o que se comunica é a título oneroso. O que se comunica é a título oneroso. Herança é a título gratuito. Gratuito, tá? Então, mesmo que venha na constância, não tem direito porque é gratuito. Agora, lá na sucessão que nós vamos ver, acho provavelmente na próxima aula, aí é diferente. Aí concorre. Aí tem direito à sucessão. Não é meação, mas tem sucessão, tá? Não. Não, tem mais uma que vai demorar agora, né? Acho que vai demorar por causa dos feriados. Tem um monte de feriado. Então sou eu, acho. Mas aí não teve jeito, dia 1º de maio é feriado. Dia 1º de maio é feriado. Só que dia 28 vai pegar, porque o 1º de maio é terça-feira. E dia 28 é sábado. Mas assim, é final do mês. Tá todo mundo sem dinheiro. Você acha... Tudo bem, tem alguém aqui que vai para Cancún, tá? Já está reservado aí direitinho, né? Mas como está hoje, a situação não está tão boa assim, né? Para emendar tudo e no final do mês. Acho que muita gente não vai viajar. Muita gente não vai. Por quê? Porque já vai ter agora em março e vai ter uma lá da Semana Santa. Semana Santa agora, vai ter uma outra lá do dia 21. 21 que é Tiradentes, né? Que é sábado também. Né? Não sei, porque dia 14 tem outra aula, é outra turma. Vai intercalando, tem outra turma aqui. Que é a turma de família que eu tô, mas está intercalando. As antigas com as novas. Então a turma nova que está dia 14. Está intercalando. Bom, comunhão parcial de bens, mas é a sucessão, hein? Dia 28 é a sucessão, tá? Mais um, então, na comunhão parcial que eu falei, é herança, doação. Eu recebi uma doação, seja lá de qualquer pessoa, né, na constância. A minha esposa ainda tem metade? Não, porque é a título gratuito, tá? Doação não comunica, que é a título gratuito. Esse daqui é o mais importante, subrogados. Não é difícil, porém, na prática é difícil para comprovar isso. Para comprovar. Se você não fizer uma prevenção, é difícil. Os bens subrogados são chamados bens substituídos. Subrogação, substituição. Tá? Esse a maioria não consegue provar num processo. Por quê? Porque faz tudo errado. Né? Tudo errado faz. Por exemplo, eu tenho uma casa antes de casar. Esta casa é minha, não se comunica com a minha esposa. Mas a minha esposa ficou sabendo, por exemplo, e falou assim, vende esse imóvel, vende esse imóvel, vende esse imóvel. Me encheu tanto que eu fui lá e vendi esse imóvel por 500 mil reais. Eu com dinheiro no bolso, ela falou assim, compra outro, compra outro, compra outro. Me encheu tanto que eu fui lá e comprei um outro imóvel por 500 mil reais. Aí ela falou assim, com as amigas, sabe? Com as amigas. E agora se comunica, foi na constância do casamento e a título oneroso, metade é meu, metade é meu. Não se eu provar. Se eu provar que eu comprei aquele imóvel na constância, com o dinheiro da venda do imóvel adquirido antes. Se eu provar. Mas a maioria quer fraudar a receita, não quer pagar imposto, fica passando por menos. Por isso que eu falo, não tem jeito. Ou você perde para a receita, ou perde para a mulher. Eu prefiro perder para a receita. Pelo menos é só 15% do lucro imobiliário. Faz a declaração certa. Agora, para a mulher, você perde 50%. É muita porcentagem. 50%. Então, faz direitinho. Vendeu por 500, declara que vendeu por 500. E compra um outro por 500. Fez a subrogação. Já está comprovado. Aí a pessoa fala, mas eu vou declarar na escritura pública. Pede para sua esposa assinar, né? Vou declarar que eu estou comprando na constância com dinheiro da venda do imóvel adquirido antes. Mas a esposa tem que assinar, porque senão ela vai falar, tudo unilateral. Você escreve o que você quiser, eu não assinei nada.
assina como anuente também, anuente. Ó quanta gente faz isso. Ela entra, olha só, hein? Ela não entra como qualificação casada, ela entra, deixa eu falei aqui. Olha, isso é um monte de gente. A pessoa, eu comprei um imóvel, é meu esse imóvel, né? Que eu estou provando a subrogação. É meu. Mas eu comprei e o escrevente colocou assim na compra e venda. Nelson, tal, e sua esposa, sua esposa ela comprou junto. É metade dela. O é o problema. Ele deveria ter colocado assim, Nelson, tá, vírgula, casado com. Casado com é qualificação, ela não está comprando nada, sou eu que estou comprando. Agora colocou ela está comprando junto. Olha o que aconteceu com um cliente. Ele falou, doutor, eu perdi a ação, o meu advogado foi lá e fez sustentação oral, inclusive, tudo. Mas eu provei a subrogação. Porque eu casei, né? Comprei um imóvel na Constância, 2 imóveis, na verdade. Um imóvel ficou para minha ex-mulher, o outro imóvel ficou para mim. Aí eu casei de novo. Esse gosta de perder, tá? Gosta de perder. Perdeu metade, vai perder de novo aqui. Casou de novo. Aí, o que ele fez? Ele vendeu esse imóvel, que era dele antes, que ele fez a partilha do casamento anterior. Ele já tinha feito a partilha. Esse imóvel ele pegou e vendeu. E comprou outro. Doutor, eu provei, porque ó, eu mostrei que eu vendi esse imóvel, que era com a minha ex-mulher. Eu provei que estava na partilha anterior. E eu vendi, e eu comprei outro, não provei? Falei, provou. Mas como que o juiz... e o tribunal ainda negou de novo? Mas você provou, como negou? Deixa eu olhar aqui. Aí eu olhei ali a sentença e eu vi, já sei o que é. Olha na sua escritura, pode olhar. Olha na sua escritura como está escrito. Você e sua esposa comprando um imóvel. Compradores, você e sua esposa. Vê se não está assim. Que ele não tinha trazido para mim. Aí ele foi lá e acho que olhou no dia seguinte e ligou, doutor, está escrito isso mesmo. Falei, tá vendo? É dos dois. Você comprou junto com ela. Ela comprou com você. Metade é dela. O é o problema. O é aditivo. O é aditivo, não é qualificação. Comprou junto. Metade. Perdeu. Perdeu metade. Já no financiamento, o banco já não deixa você comprar sozinho. Não. Financiamento é outra coisa. Por que financiamento? Se é financiamento, você vai pagar na constância. Então, alguma coisa vai ter direito, hein? Esse caso, ele vendeu e comprou um outro à vista aqui, ó. Ele se ferrou. Perdeu metade, porque a mulher não teve direito, não tinha direito a nada, ela não fez nada para ter aquele bem. Né? Mesmo que seja do lar. Não, ela trabalhou em... Não, mas não é, que esse bem não era dela, era dele antes, com a ex-mulher ainda. E ele vendeu e ela ficou com metade do esforço do casamento anterior. Ixi. Então, mas é assim, os escreventes, infelizmente, tem uns que não sabem. Então você tem que olhar. Uma outra colega, ela foi no escritório, doutor, eu vi na sua aula que lá do eu sou casada na separação total de bens com meu marido. Eu fui comprar um imóvel, e aí o escrevente colocou, eu e seu marido. Eu falei, ô fulano, não é porque eu sou casado na separação total. Quem está comprando sou eu, não é ele. Então é casado com, você pode colocar até casado com, mas não, porque ele está comprando junto. E eu sou casado na separação total, se eu estou comprando sozinho, é meu, não é dele. Agora colocou o é dele junto. Aí o escrevente falou assim, mas eu sempre fiz assim. Mas eu sempre fiz assim, ferrou um monte de gente, né? Deve ter ferrado um monte de gente. É que um monte de gente não sabe. E às vezes não deu problema, mas se vai divorciar, é o problema que dá. O é o problema, porque ele fez tudo assim. Todo mundo. No ato da compra, tem que constar o nome da minha esposa como compradora. Não. Financiado? Sim. Não, desculpa. Financiado? Financiado sim. Que eu falei, financiado sim. Porque financiado, queira ou não, ela vai ter direito a alguma coisa que está pagando na constância. Não, sim, mas eu estou comprando à vista. Eu quero comprar no meu nome, eu não quero envolver o nome dela. Não. Peraí, ó. Mas é financiado. Financiado, o banco vai te executar como depois? Se sua esposa não assinou? O banco não é bobo. Financiado, ele quer que os dois assinam. Porque na hora de executar, ele tem que executar os dois. Aí não dá.
Agora eu estou falando uma questão de subrogação. Subrogação é substituição. Eu tenho um imóvel aqui, vendi, estou comprando um outro, à vista. Não estou financiado, o banco vai querer que assine, porque senão não dá para executar depois. Como que vai executar só um? A mulher entra com o embargo do terceiro e fala assim, eu quero a metade é meu, por que você está executando? Né? Então você não pode executar tudo, só 50% dele, os outros 50% eu vou mostrar aqui. Vou mostrar. Agora, o subrogado é diferente, você está comprando. Você está comprando um imóvel à vista e é por subrogação, não coloca o E, hein? Agora, por exemplo, eu estou comprando um imóvel à vista. Não é subrogação, não é nada, é um dinheiro que eu juntei durante o meu trabalho, tudo, eu juntei. Aí tanto faz se colocar eu ou não, porque metade é dela. Que foi adquirido na constância a título oneroso. O problema é casar na separação total, que não pode colocar, e subrogação, bens subrogados. Que a subrogação, daí você perdeu a subrogação. Você perdeu a comprovação, você colocou o E. Já foi. Aí você tem que tomar cuidado, que muita gente não sabe. Tá? Bom, o outro, na comunhão parcial de bens ainda, que não se comunicam. Tá? Que não se comunicam. Esse daqui, ele tem divergência jurisprudencial e é majoritária. Tá? A lei fala o seguinte, proventos do trabalho não se comunicam. Proventos do trabalho não se comunicam. Está no artigo 1659, inciso 6. 1659, inciso 6, os proventos do trabalho não se comunicam. E o que seria provento do trabalho? Salário, PIS, PASEP, Fundo de Garantia, Rescisão Contratual do Trabalho, PL, né? Que seria lá a participação nos lucros. A regra é que não se comunicam, está na lei. Só que o entendimento majoritário do STJ é que se comunica. Inclusive Fundo de Garantia. O entendimento majoritário do STJ é que se comunicam de forma proporcional. Por exemplo, 30 anos de trabalho. 30 anos de trabalho. 10 anos de casado, 10 anos se comunicam. 30 anos de trabalho, 10 anos de casado, 10 anos se comunicam. Tá? É proporcional ao tempo que você estava casado com esta pessoa quando adquiriu aqueles direitos trabalhistas. Aí é meio a meio, metade. Por isso que se você não quer que comunique, separação total. Ou você faça um pacto antinupcial na comunhão parcial e coloque que os proventos de trabalho não vai se comunicar. Porque senão é metade, é meio a meio também. No STJ, e não é só entendimento do STJ agora. Sabe qual que é o entendimento também? Daqui, de São Paulo, enunciado dos juízes das varas de família e sucessões do Estado de São Paulo. Os juízes optaram por esse enunciado dizendo que os proventos dos trabalhos adquiridos na constância do casamento têm direito à metade. No regime da comunhão parcial, meio a meio. Aqui também já falou agora. Tá? Aqui é enunciado já. Tá? Tem que procurar lá agora. Oi. Tem. Aí ela saiu brava do livro e foi procurar um quarto. E no caso, poderia se aplicar essa questão a ela? Pode, porque assim, o regime é o da comunhão parcial. Não importa se é casamento ou união estável. Se na união estável, o problema é comprovar a união estável, né? Porque às vezes é de fato, se é de fato tem que provar a união estável. Comprovando a união estável e a data da união estável, o período, e se for comunhão parcial, durante esse período, ela tem direito às verbas trabalhistas dele. Durante esse período. É lógico, se ele tem 30 anos de trabalho e só 10 anos de união estável, só 10 anos que ela vai ter. Não os 30. Mas que tem. Hoje não tem jeito. Fundo de garantia, tudo. E sabe o que estão fazendo hoje o STJ, inclusive? Mas o fundo de garantia não levantou. Não houve levantamento do fundo de garantia ainda. Você pode pleitear. Por quê? Vai determinar ofício, expedição de ofício, a Caixa Econômica Federal, para aquele momento, aquele valor vai ficar separado. Na hora que ele levantar o dinheiro, metade é dela. Metade daquela época, né? Daquele valor. Então já vai ficar determinado um valor ali. Entendeu? E vai ficar separado. Na hora que levanta um, levanta o outro também. Tem direito, hein?
A união estável. Tem que provar a união estável. Então, você vai entrar com ação de reconhecimento de solução de união estável acumulado com partilha de bens. E já pede a fundo de garantia. Tá? Ixi, mas está cheio, está até enunciado de São Paulo agora. Se você pegar o enunciado do juiz que foi em 17 de novembro, está na internet. Se você pegar 17 de novembro de 2017, ocorreu lá um enunciado do juiz. São 34 enunciados. Tá? Tá no começo ali, entre o 10 para baixo, do 10 para baixo. Não sei, está lá escrito hoje, está com direito. Ficam os honorários advocatícios. O quê? Caso recebe um honorário, só que você trabalhou um tempo sem estar casado e ele contribui. Os honorários? Não, eu não estou entendendo. Os honorários para o advogado cobrar para entrar com a ação? Não, um advogado vai casar e Ah. tem um honorário. Não, é provendo do trabalho. Mas aí o senhor nos está dizendo que no período em que estava junto, vou dar um exemplo claro meu. Não, eu sei, é honorários. Não, é honorários, mas Vou receber um honorário. eu sei. Só vou receber quando eu tiver na constância. Eu sei, mas pessoal, peraí. Honorários advocatícios é provendo do trabalho, mas não tem fundo de garantia, não tem nada. Mas o senhor não falou que o salário aqui, o outro... Mas assim, você juntou o dinheiro? Você juntou o dinheiro? Se aquele dinheiro estiver na poupança, é metade. Agora, se não tiver nada, não tem. Se você gastou tudo que você trabalha com seus honorários, você gastou tudo, você vai dividir o quê? Por exemplo, eu ganhei de honorários durante um ano 500 mil reais de honorários durante um ano. Eu gastei tudo. O que eu vou fazer? Eu não tenho fundo de garantia. Eu não tenho uma PL. Eu não tenho um 13º. Eu não tenho nada. Né? Assim, gastou. Agora, se você juntou esse dinheiro, é metade. Não, o senhor acha que não entendeu o que eu perguntei. Ah, Você vai receber ah. na constância do relacionamento. Vai receber. Você trabalhou. Eu entendi, mas como que você vai dividir? Eu trabalhei na Constância, a minha esposa falou assim, me dá metade já, viu? Me dá já agora metade. Mas você separa dela. Então, isso que eu estou dizendo, você só vai ver lá na frente. Como que, eu estou recebendo honorários, eu recebi lá 20 mil reais. A minha esposa vai falar assim, me dá metade agora. Eu vou separar dela. Porque como que você quer já agora? Um negócio, né? Tem com esse dinheiro e colocar no... Isso. Não, mas eu não falei isso? Tem que tirar tudo. Oi. Peraí. Oi. E havia uma causa trabalhista, valor de mais de 200 mil, tá? E a senhora pediu para ser habilitada na reclamação trabalhista, e o único documento que ela tinha era que ele declarava no cartório que ela estava no convênio médico dele. Sim. União estável. E assim, a questão do honorário do advogado que trabalhou. Aí eu fiz, exigi a juíza o seguinte, a juíza cita, que eu oficiasse o juiz trabalhista que eram 30% do honorário do advogado e que automaticamente ela pagaria 15% e 15%. E assim, Deu? Porque nesse caso separou. Esse caso separou. Sim. Não, então, mas isso daí, a trabalhista que resolveu fazer isso, não é? Então, não, pessoal, veja bem, não é sempre assim, tá? Não é sempre assim. Instrui. Se você tem um convênio médico, a pessoa declarou alguma coisa que é esposa, tá? Instrui. Mas, na verdade, não reconhece ainda, por causa do período. Tem um período. E o período, né? Agora, assim, tem juiz que reconhece, tudo bem. Se a outra parte não falou nada, aí ficou mesmo. Eu, se fosse do outro lado, falava assim, mas não provou? Cadê o reconhecimento? Tem que ser outra ação, tem que propor outra ação. Agora, não falou nada, ficou assim. Não, eu não sabia. Eu sempre... Peraí. Aí, fato concreto é difícil que eu ficar falando, porque daí já apareceu outro documento agora, viu? Um documento de escritura pública. Não, falando que união é estável. Sim. Não, então, mas ela tinha falado para mim que era só o convênio médico. Agora falou que está em união estável. Aí é outra coisa.
Se você declarou que está em união estável, acabou. Aí não é reconhecimento de fato. Aí está reconhecida a união estável. Ó, pessoal, pula um pouquinho, ó. Se você tem um documento, pessoal, se você tem um documento reconhecendo a união estável, acabou. Tá dali para frente, o negócio está simples. Agora o problema é não tem nada. Só que não é bem assim. Muitos estão fazendo escritura ou brinca de união estável para quê? Para participar do convênio médico do Então o problema é dele, quem mandou fazer? para participar do clube, só que eles só fazem a escritura, eles não registram. Não, mas não tem problema. Peraí. Não registram, tem gente que não registra a escritura de união estável, só faz, para ela ter valor legal, não precisa ser registrada. Não, peraí, ó. Pessoal, agora surgiu outra. Ó. Tá vendo? Olha, é muito. É que assim, as pessoas vão falando, um vai o outro, e aí todo mundo pensa que é aquilo, mas não é. Ela está falando assim, que ela fez escritura pública de união estável. Reconhecendo a união estável para convênio médico, para não sei o que lá. Reconheceu, quem mandou fazer, reconheceu. Reconheceu, pública. Ah, ela está falando aqui, não tem validade, só se registrar. Se fez escritura pública, já está feito. Entre as partes tem valor. Entre as partes. Agora, para ter feito erga omnes, tem que ser registrado. Erga omnes. Mas entre as partes, pô, se eu vou reclamar uma meia ação, pô, se eu vou reclamar meia ação entre as partes, já está reconhecida a união. Agora, efeito erga omnes é contra todos. Ou seja, um terceiro que está comprando um imóvel e fala que é de boa fé. E aí ele vai falar... Sim, mas a escritura, ela tem, para surgir efeito erga omnes, ela tem que estar registrada. Não, para ter efeito erga omnes, mas entre as partes não. Entre as partes tem direito. Tem direito. É que aqui em São Paulo é permitido fazer o registro no livro E. No livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, do primeiro cartório aqui de São Paulo. Do primeiro cartório da comarca. Primeiro cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da comarca tem o livro E. E lá é permitido fazer o registro de união estável. E aí sai uma certidão de união estável. Vai sair. Não é certidão de casamento, sai certidão de união estável. É bom fazer, tá? É bom fazer o registro, mas a maioria não faz. Mas a escritura já tem valor já. Entre as partes tem valor. Acabou. Bom, outro aqui então. Comunhão parcial de bens que não se comunicam ainda, hein? Falei então instrumento... Provendo do trabalho, hein? Provendo do trabalho, tem que tomar cuidado que o código fala que não comunica, mas o STJ aqui em São Paulo tem enunciado já, falando que comunica, hein? Oi. Casal união estável separados atualmente. Ele sofreu um acidente de trabalho. Vai receber uma indenização da constância da união estável. Vai receber uma indenização em função do acidente de trabalho. Ah, então... Aí eu entendo que não, é. Aí não, acidente de trabalho, aí não. Porque aí é personalíssimo. Quem sofreu foi ele, não foi a esposa. Ou foi o marido, né? Quem perdeu o dedo foi ele, não foi a Marisa, né? Foi ele. Então, assim... Então, quem perdeu o membro foi você, não foi a... Então a indenização é pessoal aí, é personalíssima. Aí dá para brigar, é. Aí tem como brigar e falar que não dá. Por exemplo, ó, mais um, ó, dano moral. Dano moral não é do casal, dano moral é dele, é dela. Quem sofreu o dano moral foi a pessoa. Não foi o outro. Então o outro vai ter direito à metade? Não. Né? A não ser que teve dano reflexo, né? Ó, teve um agora. Eu vou ensinar uma coisa. Eu vou mostrar. E até surgiu, na verdade, esta ideia, né? Porque eu dei uma entrevista, foi... Não lembro agora. Quarta ou quinta-feira, acho que foi. Quarta ou quinta-feira, foi sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bacana, foi. Até passou ontem de novo, me falaram. Porque a Record fica passando toda hora, né? Até não fala que eu discuto, eu apareço às vezes lá, né? Não, mas foi no Balanço Geral que apareceu. E aí... Mas foi legal essa decisão. Foi assim... A ex-mulher, normalmente quando você faz o divórcio, você pede para usar o nome de solteira. Ou seja, volta a usar o nome de solteira. Foi o caso. Ela pediu para voltar a usar o nome de solteira. 10 anos divorciada.
Só que ela não fez a atualização dos documentos. Continuou usando o nome de casada. Mas está escrito lá que era para botar o nome de solteira. Só que aconteceu. Começou há 10 anos e ela, não vou no poupa-tempo, não vou no sei o que lá, não quer ir. Né? Por isso que eu falo, já mantém o nome de solteiro ou solteira, não fica acrescentando. Porque senão fica toda poupa-tempo é um problema, né? E é verdade. E para advogado, pior ainda. Tem que pedir a carteira de novo, outra carteira. Tem a certificação eletrônica você perde, tem que ter outra, tem que pagar tudo de novo. Tá? Já mantém o nome de solteiro ou solteira. Acabou. É melhor. Tá? Mas, nesse caso, ela voltou a usar o nome de solteira. Durante 10 anos, ela não fez as atualizações de documentação. RG, CPF, nada. Ela se apresentava como fulana, nome fulano, né? Do marido. E fez uma dívida muito grande. Acho que respingou nele, porque ele entrou com uma ação indenizatória. Ele ganhou a indenização por danos morais e materiais, mais uma multa ainda se ela não tirar por dia R$10.000. Se não tirar, né? Mas aí eu vi o caso, era de Marília. Então, é interior. No interior as pessoas se conhecem. E acho que respingou mesmo. Porque eu no tribunal não ia condenar assim. Respingou nele. Porque se não acontece nada, não provou o dano, não tem que indenizar. Acho que deve ter provado o dano. Para dar uma indenização, e grande foi. Né? Porque deve ser conhecida, a família é conhecida. E acho que ela deve ter feito dívida até às vezes. Estou deduzindo aí que eu não vi o processo. Deduzindo que por causa do nome do marido. Então ela teria crédito, porque o marido, o bambambam ali, né, tem crédito. Acho que foi emprestando. E aí acho que foram cobrar dele, né? Então não pagou, acho que foram cobrar dele. Ele falou, mas parado há 10 anos já. Deu indenização. Então eu acho assim, até a repórter perguntou para mim, mas não tem um prazo para alterar? Né? Se você pediu para voltar a usar o nome de solteiro, não tem um prazo? Não, a lei não tem prazo. Não, mas aí me deu uma ideia. Se é consensual, coloca o prazo por você. E coloca uma multa ainda. 30 dias para alterar toda a documentação. Se não alterar, multa. Dependendo do lado que você está. Né? Coloca uma multa, 60 dias, uma multa. R$1.000 por dia. A pessoa vai tirar. Vai começar a fazer toda a documentação antes. Na hora que ela assina o negócio de escola. Falou em multa, falou em dinheiro. A pessoa faz rápido. O problema é não ter nada. Se não tem nada, a pessoa não faz nada. Vai usando. Né? Vai usando. Tem muita gente que quer tirar o nome. Eu lembro um caso que ele foi traído pela mulher. Ele ficava louco da vida que ela estava usando o nome dele ainda. Pô, ela me trai ainda, ela fica usando meu nome ainda. Né? Então, louco da vida. Pô, doutor, tem que entrar com uma ação? Então vai entrar com uma obrigação de fazer. Né? Por quê? Porque não colocou, tem que tirar no prazo tal. Não tem prazo, a gente não coloca prazo. O certo é colocar um prazo, pô. Coloca um prazo para alterar. A ideia vem aí, por causa disso. Né? Dessa situação que eu vi que houve indenização. Um prazo, e se quiser, coloca uma multa ainda. Se não, alterar os documentos todos, atualizar em tantos dias. Pronto. Acho que é interessante colocar isso hoje na separação no divórcio. Quando volta a usar o nome de solteiro ou solteira. Por enquanto, né? Porque daqui a pouco já não vai ter mais. Todo mundo mantém o nome de solteiro ou solteira. Ninguém fica colocando mais o nome do marido, o nome da esposa. A não ser que o nome vale bastante, né? Por exemplo, um advogado famoso. Você casa com uma filha de um advogado famoso. O homem fala, eu quero colocar o nome dela. Aí coloca o sobrenome daquele advogado famoso, né? Já 10 anos da sua vida que atentou. Né? Olha só, é filho, ó, filho do fulano. Ó. Na verdade é genro, né? É genro. Profissão dele, genro. Bom, então... o outro, então, que eu ia falar, né? Seria os problemas do trabalho, mais um. Instrumento de profissão, também não comunica. Ó. Instrumento de profissão na comunhão parcial, instrumento de profissão também não comunica. Instrumento de profissão. Pouca gente pede isso também num processo judicial, hein? Para não comunicação. Instrumento de profissão, por exemplo, o táxi, do taxista, o carro, hein? O automóvel, tá? Não o alvará, o automóvel, que é o instrumento de profissão. O caminhão do caminhoneiro, os aparelhos da médica com seu marido, da dentista com seu esposo, nada se comunica, é instrumento de profissão. Agora, advogado casado com advogado vai dar problema. Os livros são instrumento de profissão, os livros. Você vai fazer o quê? Vai rasgar o livro no meio? Não. Eu sempre dou uma dica, compra o livro, carimba todos. Carimba todos os livros, tá? Já está lá o seu nome, carimbo.
Que é seu. É, estacionamento de trabalho é meu. Aí tinha um casal de advogados num curso. Na semana seguinte ela veio brava. Doutor, porque o senhor foi falar aquilo? Vai falar o quê? Aquele negócio de carimbar dos livros. Eu falei, mas por quê? Meu marido levou a sério. Ele fez um carimbinho, carimbou todos os livros da biblioteca, todos os livros. Eu falei, agora a senhora faz a mesma coisa. Faz um carimbinho, carimba tudo por cima, carimba tudo. Eu falei, tó o cartão. Deu cartão para ela. Achei que ia precisar. Já. Então, os livros é instrumento de profissão. Agora, por exemplo, a casa, o prédio. Não, né? A casa, o prédio é um bem, não é instrumento de profissão, entendeu? Instrumento de profissão é aquilo que é essencial. Tem gente que falou assim para mim, mas e o automóvel do advogado? Acho que não é essencial. E nem o juiz acho que daria, tá? Porque ele pode ir de táxi, pode ir de Uber, pode ir a pé, pode ir de metrô, pode ir de ônibus, sei lá eu. Tá? Então acho que não daria não. Tá? Eu consegui uma vez para um vendedor. Aí o automóvel ficou como instrumento de profissão e não comunicou. Tá? Porque tem empresa que só contrata se tem carro, né? O vendedor. E aí sim foi demonstrado isso e acabei conseguindo o instrumento de profissão e não comunicou com a esposa. Tá? Porque senão ele não ia conseguir nem pagar a pensão, entendeu? Como que ele ia trabalhar? Né? Isso é instrumento de profissão, é essencial para o trabalho, tá? Essencial para o trabalho. Bom, mais um, comunhão parcial de bens, instrumento de profissão. Dívidas que não convertem em proveito comum. Dívidas que não convertem em proveito comum. Que seria essa dívida que não converte em proveito comum? Por exemplo, o provento do trabalho. Desculpa, o instrumento de profissão. Instrumento de profissão. Eu comprei um caminhão, sou caminhoneiro, comprei um caminhão, R$200.000. Fiquei devendo. Essa dívida, a minha esposa ela é devedora também? Não. Porque se eu tivesse pago, o caminhão não seria meu? Que é instrumento de profissão? Portanto, ônus e bônus, né? Portanto, também a dívida não é dela, se eu fiquei devendo. O problema é meu. Se eu tivesse pago, seria meu. Se eu fiquei devendo, também é só meu. Não é dela, tá? Aí não se comunicaria. Então, dívidas que não convertem em proveito comum. Né? Ou faz uma plástica, né? Plástica. Vai do Dr. Ray. Custou $1 milhão, Dr. Ray, sabe? Voltou o cheque. O Dr. Ray veio e cobrou. A mulher, cobrou a mulher. E o marido? A dívida se comunica com ele? Não. Embargo de terceiro. Metade é meu. A dívida só... A benfeitoria só foi em mim. Só foi nela. É uso comum, sim. Separou, quem que vai usar? É outro que vai usar. É outro que vai usar. É outro. Separou, é outro que vai usar agora. Aí você bancou tudo. Olha lá. A dívida é dela. Te falar, viu? Bom. Oi. Conta conjunta já foi. Conta conjunta e tá EO ainda, EO essa é a dívida dos dois. É assim, é que com o cheque, título executivo do cheque, hein? Título executivo, como funciona? Os juízes recebem assim. Pelo menos na época que eu fazia, né? Hoje eu não faço mais assim, a parte civil de execução de cobrança. Mas eu lembro uma época que eu fazia, tinha empresas para fazer cobrança. E aí era execução, a gente entrava só com quem assinou. Porque se você entrava com os dois, o juiz mandava tirar o outro. Porque é só quem emitiu. Isso eu aprendi lá atrás, que eu tinha, na verdade, as empresas, mas eu tinha advocacia empresarial, né? Ou seja, fazia trabalhista, fazia tudo. Porque eles mandavam tudo, o processo eles pagavam por mês para mim, fazia em massa. Mas isso lá atrás, a gente entrava com a segunda dos dois, aí o juiz mandava tirar o outro. Porque é só quem emitiu. Só quem emitiu. Agora o banco não, né? O banco ele vai entrar com os dois, porque se tiver devendo lá no banco, são os dois. Mas o cheque é só aquele. É só para quem emitiu o cheque, que é a dívida. Mesmo. Só quem emitiu que é o devedor. Quem emitiu. Agora é lógico, dependendo do regime de bens, se ele comprou um bem que era para os dois, aí lá na frente dá para pedir. Lá na frente.
Mas na hora de executar, realmente não dá. Não tem como. Bom, comunhão então parcial de bens, dívidas que não convergem para o comum, vamos para o outro. Ó. Comunhão universal. Comunhão universal de bens. Esse é através de pacto antinupcial. Nossa, sábado não tá fácil, né? Não, sábado é cansaço. Eu tô com um cansaço danado, viu? Deixa eu falar, semana passada eu esforcei muito, né? E essa semana aqui, para recuperar o da semana passada, tá difícil. Viu? Não recupero, tô precisando dormir, sabe? Não, eu consigo, é que eu não tô conseguindo porque eu tenho que levantar cedo e dormir tarde. Mas eu estou precisando, mas não estou conseguindo. Não consigo dormir porque eu estou estressado, né? Pelo estresse. Que tem gente que não sai dormir pelo estresse, né? Mas não, eu consigo, mas eu tenho que acordar logo e eu vou dormir tarde. É muito trabalho mesmo. É muito trabalho. Pensa que ganhar 2 milhões por mês não é fácil? Não. Difícil. Sabe por quê? Aí morre, deixa tudo para os outros. Sabe por quê? Não. Ai, caramba, vou te falar, se fosse para ganhar isso, estava bom, né? Eu trabalhava até mais, né? Até mais. Até um colega, um professor, não vou falar o nome, porque está tá até no gravado, mas ele é muito amigo mesmo, mas é um professor já antigo, né? E eu falei para ele, mas quanto que... Ele só dá parecer hoje, né? Eu já sabia mais ou menos, eu perguntei, e aí, professor, quanto está esse parecer... Você está trabalhando muito? Esse mês foi pouco, só tive 3 pareceres esse mês, tal. Só? Agora eu tive que trabalhar o domingo todo. Domingo todo trabalhei porque tive que entregar logo esse parecer. Falei, quanto o senhor cobra, mais ou menos? Esse daqui foi pouco, 70 mil cobrei. Aí eu tive trabalho o domingo todo. Eu trabalhava 3 domingos, eu trabalhava 3, pô. E tá fraco, só teve 3. Só teve 3. Ele falou que quando tava bom, era 10 pareceres. 10 pareceres. É assim. E o melhor que ele deu, um parecer, o mais caro que ele deu nesse mês, que ele tinha falado, foi num testamento. Uma questão do testamento. Cobrou 140. 140 mil. No testamento. 140. Na verdade é cobrar mais, né? Só que o pessoal sempre chincha, né? Mas aí não é fácil para chegar lá, né? Tem que chegar. Por isso que eu estou trabalhando bastante, tentando, né? Comunhão universal de bens. Coloque aí, ó. A partir da lei 6.515/77, esse regime de bens passou a ser opcional. Opcional. Olha, para casar, 6.515/77, para casar nesse regime tem que ser muito burro mesmo, né? Porque tem que assinar ainda, ó. Tem que assinar ainda. Porque antigamente não, era o regime legal. Não, antigamente acho que tudo bem, que era legal. Era legal. Hoje é assim, ó. Eu caso com uma pessoa rica, eu falo que quero divorciar amanhã. Metade é meu. É muito sujeito a golpe. E outra, ó, vocês dois não têm dinheiro, tudo bem, mas a família tem. Morreu de um lado. Recebeu herança, metade é seu, ou do outro. Não morreu ninguém daqui, você divorciou antes. Divorciou antes, acabou. É muito ruim, né? Olha outro caso, é interessante. Até leva de encontro o que ela falou ali da questão da homologação, até chegar à homologação. Olha o problema que aconteceu com uma colega, foi. E aí também, com esses problemas que a gente vai ouvindo, a gente vai tentando sanar, né, e deixar de forma mais perfeita para não ter problema futuro. Ela entrou com uma ação de divórcio, e o regime era da comunhão universal de bens do casal. Comunhão universal. Entrou com pedido de divórcio num fórum aí, que demora uns 1 ano para homologar o divórcio, tá? Isso aí mesmo. E aí, só que eu não falo porque está online e ruim. Na verdade são todos ruins, né? Tem o menos pior. Mas esse era muito ruim, esse é muito ruim. Demora 1 ano para homologar, você entra, demora 1 ano, tá? Aí ela entrou pedindo homologação. 3 meses, lógico, não homologou. 3 meses, estava lá sem homologar. O pai da mulher morreu. Ela recebeu herança. Regime da comunhão universal. O seu marido tem direito ou não tem? Já entrou.
Só que não homologou. É um problema. Ó, eu falei o seguinte para ela perguntou a mesma coisa, e agora? Eu tô entendendo. Ó, tem vários entendimentos. Primeiro entendimento é que vai falar que já entrou com a ação, e aí não tem mais direito, acabou. Outro entendimento, que não homologou. Se não homologou, está casado ainda. Está casado, comunhão universal é meio a meio. Aí eu pergunto pra ela, mas ele vai querer o dinheiro? É sacanagem dele, né? É imoral. Ó, é legal, mas não é imoral. É legal, mas é imoral. Mas vai querer? Ele falou que vai. Falou que vai querer. Ó, vou te falar, viu? Pô, mas é sacanagem, você tá divorciando já. Poderia ter acontecido com ele também, ao contrário. Então, para não acontecer isso, ó, eu faço dessa forma. Já coloco agora. Se for comunhão universal de bens, e você, porque hoje não homologa mais na hora. Antigamente você ia lá e homologava no mesmo dia. Aí tava tranquilo. Agora não, você tem que distribuir e aguardar, pô, porque é eletrônico, tem que aguardar. Ao invés de facilitar, piorou, né? A questão aí, porque é eletrônico. Bom, você coloca o seguinte no divórcio, coloca o seguinte, que os efeitos do divórcio deverão retroagir à data da propositura da ação. Os efeitos do divórcio deverão retroagir a partir da propositura da ação. Aí você justifica, tendo em vista que a justiça é morosa. Não precisa colocar assim, tá? Se você quiser florear um pouquinho. É que eu fui muito direto. Né? Aí você coloca, tendo em vista, né? Que o judiciário está abarrotado, né? Não por culpa de Vossa Excelência, né? Porque Vossa Excelência ainda é um ser humano, né? Então, para julgar tantos processos pode demorar. Se você quiser ser mais sutil, né? Agora, se não quiser ser sutil, porque a justiça demora mesmo, né? É mais brusco, é ruim mesmo. Pronto. É. E alguns já colocam, sabe aonde? Alguns já colocam no endereçamento. No endereçamento já coloca excelentíssimo juiz. Você viu essa petição já? Entraram? Colocaram. Excelentíssimo juiz. É petição assim. Bom, então comunhão. Não, fizeram, acho, porque o juiz estava demorando mesmo. E o cara colocou. Bom, comunhão universal então, eu falei para vocês que é meio ruim, porque a regra é que tudo se comunicam. Tudo se comunica. Os bens adquiridos antes, depois, a herança, a doação, tudo vai comunicar. Tudo. A regra é essa. Todos os bens vão se comunicar na comunhão universal. E hoje você precisa assinar, né, que tem que fazer pacto para casar na comunhão universal. Tem gente que ainda casa na comunhão universal. Bem pouco, hein? É mais separação total do que comunhão universal hoje, tá? Bem pouco, mas tem gente que casa. Até um casalzinho falou, não, nós casamos. Eu falei, mas por que vocês casaram na comunhão universal? Aí eles falaram assim, porque eu não tenho nada, ela também não. Não entendi. Mas não entendi, metade de nada é nada, caramba. Não, metade de nada é nada, por que vai querer casar com comunhão universal? Metade de nada é nada. Não, pobre é uma desgraça, né? Pobre é uma desgraça. É só para falar que fez pacto. Fiz pacto, tem um pacto. Fez pacto tá com o diabo, deve ter feito. Pacto com o diabo. Professor, eu já fiz um reconhecimento de união estável, pedindo conversão para a comunhão universal de bens. Um médico muito famoso da comarca lá de Americana, que é onde eu moro, o doutor Vasconcelos. Ele vivia há muitos anos com uma mulher e ele era milionário. E ele pediu para fazer dessa forma. Porque ele falou que ele não tinha nenhuma dúvida de que aquilo era o certo a fazer. Ele era plenamente saudável. Depois, uns 3, 4 anos depois, ele descobriu que tinha ela. E o ano passado ele veio a óbito. E realmente ela ficou com ele até o final. Então, assim, não, mas é porque... Não, Mas aí, entender, sabe por quê? Porque ele já estava com... Ela já estava com ele. Aí converteu. Tem gente que converte a união estável em casamento de sacanagem, sabia? Porque já está há muito tempo com a mulher em união estável. Aí fala para a mulher assim, está 30 anos com a mulher. Agora vamos converter a nossa união estável em casamento? Ela, vamos casar, ela vai ficar toda feliz. E converte em união estável em casamento. Só que a idade dele é 70 já. Aí converte para separação obrigatória de bens. E tudo está no nome dele. Na hora que ele morre, ela vai ter que brigar pela união estável lá atrás, que vai ter que entrar com um pedido e falar que é lá atrás. Porque na certidão de conversão não está escrito a data que iniciou a união estável.
Só fala que está convertendo. É um problema também por causa disso. Separação obrigatória. Como que você vai provar que era tudo seu também? Ele não, esse teve consciência, né? O exemplo que ela deu, já era em união estável antigamente, o que ele fez? Pô, tanto tempo comigo, eu vou converter para comunhão universal. Por que comunhão universal? Porque ela já estava há muito tempo comigo, então metade, tudo que eu tenho é metade dela. Né? Aí é consciência mesmo da pessoa, né? Consciência. Aí é consciência, honestidade. Eu falo, tem que tomar cuidado com as pessoas, sim. Mas tem gente que merece, tem que dar o que merece. Senão a briga fica maior, né, com outras pessoas. Mas é interessante. Vamos lá, outro então. Comunhão universal. Comunhão universal, a regra comunica tudo. Porém, tem exceção. Exceção dos bens que não se comunicam. Então aqui, ó, comunhão universal, a regra comunica tudo. Porém, tem exceção, hein? Bens que não se comunicam. Tem alguns bens que não se comunicam, hein? Quais são os bens que não se comunicam, hein? Primeiro, os adquiridos por instrumento de profissão. Desculpa, os adquiridos por instrumento de profissão. Ou instrumento de profissão, né? Instrumento de profissão. Não comunicam, tá? Instrumento de profissão é igual da comunhão parcial. Instrumento de profissão não comunica. Dívidas que não convertem proveito comum. Dívida que não converte proveito comum também não. Dívidas que não convertem proveito comum. Instrumento de profissão. Ah, tem mais um, mas esse daí você tem que colocar um asterisco, né? Provento do trabalho. Provento do trabalho também fala que não comunica na comunhão universal, hein? Provento do trabalho não comunica na comunhão universal. Porém, o STJ tem decidido de forma contrária, tá? O STJ tem decidido de forma contrária. Mas, ó, é a majoritária já, hein? O STJ. É a majoritária. Quando eu tenho um caso assim, eu falo para o meu cliente já. A gente vai tentar aqui na primeira instância. Na segunda já pode perder por causa do enunciado. E o STJ é muito difícil ganhar também. Eles fundamentam a decisão contrária dele. Então, a primeira a fundamentar foi a ministra Nancy Andrighi. Ela fundamenta no 1660. Ela fala que os frutos civis, que também seria o salário, também se comunicam. Os frutos civis se comunicam. Então ela vai para 1660, que seria o salário. Mas eu entendo o seguinte, 1660, ela é mais abrangente, frutos civis, abrange tudo, inclusive trabalho. Agora, 1659, inciso 6, ela é específica provento do trabalho. Está dizendo provento do trabalho. Então, quando há uma divergência, o que prevalece é o mais específico. Mas não foi esse entendimento deles. Estão achando que principalmente comunhão parcial, né? Acham que se casou na comunhão parcial, é tudo que vem na constância é meio a meio. Então você já casa pensando nisso. Então, para não ter qualquer tipo de equívoco, de engano, né? De induzimento a erro pelo regime, então tem que ser dessa forma. O certo é casar na separação total hoje. Que a maioria dos dois trabalham, seja marido e mulher, um homem, mulher também, né? Hoje o casal, os dois, normalmente trabalham. O certo era a separação total mesmo. Tá? Casar na separação total. Porque se deu certo, tá 20 anos juntos, faz testamento pro outro. Eu faço o testamento deixando 50 pro outro. É melhor do que casar na comunhão parcial, porque muitas vezes dá injustiça. Muitas vezes dá injustiça, é injusto. Né? Bom, então comunhão universal, dívidas que não convertem proveito comum e provento do trabalho, né? Um asterisco que você colocar aí. E o último, esse é diferente da comunhão parcial, hein? Ó. O último da comunhão universal que não comunicam. Bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. Bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. Então você pode gravar um bem com cláusula de incomunicabilidade. Esse normalmente é para proteção do patrimônio familiar. Por exemplo, quando você tem um filho, primeiro você se preocupa em educar, né? Educá-lo, tudo. Depois, se livrar das drogas, né? Problema, essas drogas, tem que se livrar das drogas. E depois, com quem vai casar? Que dependendo é uma droga também, né? Então, você fica preocupado. Aí você fala, não casa, não casa. Aí que casa. Não casa na comunhão universal. Não casa. Foi da ideia, caramba. Né? Não casa na comunhão universal. Não casa na comunhão universal. Aí que casa na comunhão universal. Tudo que você tem, você morrendo vai para ele ou para ela. E, consequentemente, metade vai para a esposa, para o cônjuge. Né? Esposa ou marido. Vai metade. Então, o que você faz? Você pode fazer um testamento com cláusula de incomunicabilidade. Gravando no seu testamento todos os bens com cláusula de incomunicabilidade.
Portanto, você morrendo, vai para o seu filho ou para sua filha com cláusula de incomunicabilidade. Não importa o regime de bens que ele vai casar, porque já está incomunicável. Tá vendo como é ruim comunhão universal? Você casa com uma pessoa com comunhão universal, você não sabe nem o que tem do outro lado. Do outro lado tem um monte de patrimônio. Tem, mas morreu com cláusula de incomunicabilidade. Do outro lado, não tem cláusula de incomunicabilidade, tem comunicabilidade. Ou seja, comunica tudo. Então, de um lado comunicou tudo, do outro não. É muito ruim para quem casa com comunhão universal. Né? A não ser que tenha esse fundamento igual dela que ela mencionou aí. Né? Bom, outro regime de bens, participação. Regime da participação final nos aquestos. Que é por pacto antinupcial, né? Participação final nos aquestos, que é através de pacto antinupcial. Oi. E metade, meio. Comprou junto. Por isso que eu falo que separação total não é ruim. Porque se você quiser dar metade para outra pessoa, você compra os dois juntos. Ou coloca uma porcentagem. Eu vou ficar com 70, você com 30, não tem problema. Separação total hoje é o melhor regime de bens. É que as pessoas realmente ainda, se falar que vai casar separação total, a pessoa mistura amor com dinheiro. Não me ama? Pô, não me ama só porque separação total? Mas é o normal hoje, seria o normal. Mas as pessoas ainda são assim. Né? É muito, como diz o outro, mimimi, né? Muito mimimi. Por que eu? Você está assim comigo? Não, é cada uma, viu? Né? A pessoa está tudo milindrada, a pessoa já quer só tudo para ele, não quer mais, né, pensar no bem comum. Fogo. Bom, oi? Participação final nos aquestos. Aqui esse regime é novo e já cai em desuso, tá? Entrou no Código 2002, mas já cai em desuso. Ninguém usa mais. Dizem que o Luciano Huck casou nesse regime de bens com a Angélica. Dizem. Não sei se é verdade, tá? É um regime de negócio isso aqui, tá? De negócio. Ainda o casamento aqui no Brasil não é um negócio. Ainda não é. Né? Negócio eu estou dizendo assim, vamos casar para ganhar mais dinheiro nós dois. Nós dois casando, será melhor a nossa vida profissional. Né? Do Luciano Huck e Angélica, acho que parece mesmo. Parece, mas deu certo, né? Deu certo, tanto é que já tem 3 filhos, né? A Bananinha tentou entrar no meio, Bananinha, tá? Da Bananinha quase separou ele, né? Tô sabendo também, viu? Mas aí tem que ir na Globo mais passar. E aí, pode ver, os dois, o Luciano com a Angélica, os dois juntos são mais fortes, né? A imagem é muito mais forte, né? É a mocinha e o mocinho, né? Mas que é tudo. A família, é a união, E aí já representa, transmite mais confiança, mais seriedade. Sim. Só a Bananinha que entrou no meio, mas tudo bem. Né? Mas realmente acontece isso, na questão da família mesmo. E falaram que é participação final por causa disso, que é um regime de negócio. Porque, vou falar assim, a regra, né, o chavão dele. Os lucros vão se comunicar, os lucros, entendeu? Porque o conceito é esse, ó, o conceito de participação final é que é um regime misto, tá? Por que misto? Porque mistura-se 2 regimes dentro dele. Durante o casamento, primeira etapa, durante o casamento é como se fosse separação total de bens, tá? Eu comprei um imóvel no meu nome, é meu, minha esposa comprou no nome dela, é dela, não se comunica. Separação total. No final, no final do casamento, é como se fosse comunhão parcial de bens. Ô, professor, então se comprou no seu nome, lá no final tem que se comunicar? Não, é como se fosse comunhão parcial, porém, se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares. Porém, se comunicam somente os frutos e juros dos bens particulares, tá? São os lucros.
São os lucros, tá? Os frutos de juros são os lucros. Por exemplo, eu comprei 5 imóveis durante o meu casamento, mas comprei com o meu dinheiro, com o meu trabalho. E minha esposa também comprou mais 5 imóveis com o dinheiro dela, com o dinheiro do trabalho dela. Não se comunicam. Mas eu vou morar nos 10? Não, eu moro em um e alugo os outros. Esse dinheiro desses aluguéis vão se comunicar no final do casamento, meio a meio. Eu administrei, peguei esse dinheiro e comprei outro imóvel com esse dinheiro dos aluguéis. Esse imóvel que eu comprei na Constância, com o dinheiro dos aluguéis, se ela comprovar, metade é dela também. Tá? Então são os lucros, né? Os juros e lucros. É um regime complicado, porque se ele durar muito, teria que ter um balanço anual, né? A cada ano fazer um balanço. A cada ano, chega dezembro, fecha para o balanço. Faz igual a empresa. Porque vai ter que fazer um balanço anual, os lucros todos, e no final os lucros vão se ficar tudo. Né? É um regime complicado. Tanto é que caiu em desuso, hein? Já acho que ninguém usa mais. Ninguém usa. Muito ruim. É melhor separação total, né? É melhor separação total de bens. Mesmo o caso do Luciano Huck e Angélica, é uma separação total. E coloca uma indenização no final. Coloca alguma coisa. Que os lucros se comunicariam, né? Alguma coisa assim. E eu acho que eles, como eles ganham muito dinheiro, e o imposto de renda é muito alto, pessoa física aqui no Brasil, eles já têm empresa. Então vai ficar tudo no nome da empresa. Se os dois têm meio a meio na empresa, acabou. Não tem aqui, né? Ter tanta preocupação com isso, né? Então quem ganha muito é tudo empresa, recebe pela empresa, não recebe mais pessoa física, que é 27,5, é muito dinheiro de imposto. Não, é tudo pessoa jurídica, né? Até jogador de futebol recebe pessoa jurídica agora. Não recebe mais pessoa física, né? É muito imposto. Não seria muito se o Brasil fizesse de retorno tudo, né? Se não precisasse pagar escola, convênio médico, nada disso, aí não é ruim, né? É ruim. Bom, eu vou deixar aqui a separação de bens, vou deixar assim, porque nós temos duas e vai ter que explicar as duas, e aí eu deixo para depois do intervalo. A primeira é a obrigatória, e a outra e última é a chamada absoluta de bens, que é por pacto antinupcial, tá? Fazer intervalinho e já volto.